Olá, sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos conversar sobre a internet das coisas. O que vem a ser a internet das coisas, aonde então essa quantidade de dados que é gerado pelos dispositivos, como por exemplo, telefones celulares, câmeras de vídeo monitoramento, Smart TVs, por exemplo, como essa que a gente está vendo aqui, que geram dados, aonde esses dados se encontram, como é que eu posso utilizar técnicas de aprendizado de máquina para tirar valor desses dados e aonde se conecta, então, técnicas de aprendizado de máquina, internet das coisas e os dispositivos que geram esses dados. O meu nome é Fabiano Hessel, eu sou, então, professor da graduação e da pós-graduação na área de ciências da computação, oriento alunos de mestrado e de doutorado, na área de internet das coisas e na área de cidades inteligentes. Também coordeno o Comitê de Assessoramento da área de Computação, Matemática e Estatística da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tenho atuado na área de cidades inteligentes e internet das coisas por mais de 10 anos e é um tema extremamente apaixonante. E por que isso está relacionado com o curso de Ciência da Computação? Ciência da Computação, ele é um curso que abrange, que toca todas as áreas. Poxa, você gosta um pouco de medicina, Ciência da Computação vai tocar a parte da medicina. Você gosta de comunicação, você gosta de engenharia. A computação está envolvida com todas essas áreas. Mas será que permanece aquele inconsciente que a ciência da computação é só para quem gosta de matemática? Será que é isso mesmo? Será que a ciência da computação é só para os nerds? Eu disse, poxa, aquele meu colega nerd, então ele vai escolher ciência da computação. Eu não gosto de matemática, então eu não vou escolher ciência da computação. Eu vou ir para a área de humanas, eu vou ir para a área da saúde. Mas lembrem-se, hoje, quando você vai no médico, a principal ferramenta que ele tem hoje são ferramentas de computação. Quando você vai, por exemplo, trabalhar na área de humanas, a principal ferramenta que eu tenho hoje é a área de computação. Então, como eu falei antes, a computação ela vai tocar todas as áreas. E a gente acaba trabalhando, então, com essas diferentes pessoas, com esses diferentes conhecimentos. E esta é a parte interessante da computação. Ele é um curso multidisciplinar. Então, você não fica fazendo sempre a mesma coisa. A cada dia é um novo desafio. Você enfrenta um novo desafio para auxiliar a resolver problemas de outras áreas. Então, dentro desse escopo, nós temos o que hoje se conhece como internet das coisas. É um tema bastante conhecido, acredito que vocês já escutaram a falar sobre internet das coisas. E um outro tema que se fala muito hoje é sobre transformação digital. Principalmente no momento em que vivemos, se fala muito das tecnologias digitais e como essas tecnologias têm transformado as empresas, as universidades e as pessoas. E o que vem a ser a transformação digital? Uma definição é que ela modifica os processos de negócio, a cultura e as experiências que eu tenho. Então, fundamentalmente, ela vai tocar em todos os aspectos de negócios e da sociedade. Então, é fundamental hoje, se eu quero fazer transformação digital, o principal conhecimento que eu tenho é o conhecimento da tecnologia, é o conhecimento que você vai adquirir no curso de Ciência da Computação. Falando um pouco sobre a internet das coisas, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que a gente está abordando, a internet das coisas, hoje, no ano de 2021, nós temos em torno de 1 milhão de novos dispositivos hora entrando na rede, se conectando na rede em termos mundiais. Desses dispositivos, nós podemos destacar, por exemplo, casas inteligentes. Eu acho que vocês já escutaram falar. Casas inteligentes, onde eu posso, por exemplo, através do meu smartphone, através de um aplicativo no meu smartphone, acender as luzes da minha casa, ou o alarme, ou ver as imagens de segurança das câmeras de vídeo monitoramento que eu tenho na minha casa. Todos esses dispositivos geram dados. E uma quantidade de dados enorme. Só para vocês terem uma ideia, em torno de 50 gigabytes por dia é gerado em termos de dados só de aplicações relacionadas à casa inteligente. Nós podemos pegar, por exemplo, veículos autônomos. É um tema bastante da moda hoje, se fala muito em veículos autônomos, vocês devem ver vários exemplos, já devem ter visto várias reportagens sobre veículos autônomos, mas vocês já pararam para pensar o que está por trás de um veículo autônomo? Ele tem que enxergar.
né? Ele tem que saber se tem um obstáculo na frente dele ou não. Ele tem que saber para onde ir, então ele tem que ter um sistema de navegação. Eu tenho que continuar andando reto, eu tenho que dobrar para a direita, para a esquerda. Se tem um objeto à minha frente, eu tenho que parar. Quem faz isso? Quem desenvolve esses sistemas? O cientista da computação. Então, vejam que nós tocamos em todas as áreas. E vocês já imaginaram a quantidade de dados que é transmitida de um automóvel para um serviço de nuvem? E o que são feitos com esses dados? Que tipo de informação a gente pode tirar? Por exemplo, eu posso estar coletando dados de telemetria de um carro, velocidade do carro, nível de desgaste das peças do carro, eu posso estar coletando informações de trajeto que aquele motorista está fazendo, e esses dados eu posso trabalhar e oferecer serviços. Eu posso, por exemplo, oferecer um serviço de manutenção preditiva. Eu posso dizer, olha, as peças do teu carro estão com um desgaste X e, portanto, você deve procurar uma revenda ou uma oficina para fazer a manutenção do seu veículo. Se eu estou trabalhando com carro autônomo, eu tenho que calcular a rota, né? Eu tenho que me manter nas linhas de uma estrada. Quem é que calcula? Quem é que enxerga virtualmente essa estrada? Eu tenho um processamento de imagem atrás disso. Eu tenho uma câmera no carro que fica filmando a estrada, detecta objetos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma pessoa, mas pode ser que esse objeto não seja uma pessoa, pode ser uma folha de uma árvore que caiu, e sob o ponto de vista da câmera que está filmando, ela pode interpretar isso como sendo um objeto que ela tem que diminuir a velocidade do carro ou mesmo parar o carro. Então, são decisões que nós temos que tomar num curto espaço de tempo para saber que ação o carro tem que fazer. Desvia do objeto, para o carro, não para o carro ou diminui a velocidade do carro. O que está por trás? Um sistema de computação. Atualmente, se vocês pegarem carros de entrada de linha, carros mais populares, vocês têm mais de 100 microprocessadores executando software. Então vocês peguem o computador que vocês têm em casa ou o dispositivo que vocês estão assistindo esse vídeo nesse momento, pode ser o smartphone de vocês. Se for o smartphone de vocês, vocês têm 2 processadores para executar todo o software que está no smartphone de vocês. Alguns têm 4 processadores. Então vocês imaginem um carro com mais de 100 processadores para executar todo o software. E o que é todo o software que está lá? Não é simplesmente, por exemplo, eu executar um sistema que determina a melhor rota. Pode ser, por exemplo, quem controla o freio. À medida que eu pressiono o pedal de freio do meu automóvel, alguém pergunta para as rodas a rotação que elas estão e alguém injeta o líquido de freio. E as rodas estão em rotações diferentes. Sim, acreditem em mim, as rotas têm diferenças de rotação entre as 4 rodas. Então, como é que eu faço para travar? Eu tenho que saber qual é a rotação de cada uma para eu injetar a quantidade exata do líquido de freio para que a roda, então, pare. E isso tudo é um software. E quem é que desenvolve o software? O cientista da computação. Então, para vocês terem uma ideia, um veículo autônomo hoje, ele transmite em torno de 5 terabytes por dia. Vou deixar um tema de casa para você que está interessado. Quanto é 1 terabyte? Quanto é 1 gigabyte? Procura aí, manda a resposta para nós. Você pode pensar, por exemplo, estádio. Quem gosta de ir estádios, assistir futebol, assistir basquete, assistir vôlei, ou arenas de shows, a quantidade de dados que eu transmito. Então, tem, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de um estádio de um time de futebol da Alemanha chamado Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hoje, quando o espectador senta no estádio, ele tem um aplicativo no smartphone que ele pode ver o replay instantâneo. No campo, eu tenho 9 câmeras, uma em cada bandeirinha de escanteio, uma atrás de cada gol e uma em cada lado do meio campo. Então, aconteceu um lance, eu quero ver um replay, instantaneamente eu chamo aquele app e eu vejo o replay praticamente em tempo real. Eu quero comprar um lanche, eu não preciso sair da minha cadeira e ir até o bar. Eu chamo o app, faço a encomenda do lanche, digo quando eles têm que me entregar, ele me entrega no intervalo do jogo, ele já pega a minha localização, ele sabe que cadeira eu estou, no intervalo do jogo ele me entrega o lanche. E assim, eu tenho diversas funcionalidades. Uma que eu acho extremamente interessante é quando eu estou me dirigindo ao estádio do Borussia Dortmund, eu já, ao longo do caminho que eu faço, ele manda informações para o aplicativo, dizendo quais vagas de estacionamento estão livres e aonde os meus amigos estacionaram. Então, ele vai dizer assim, olha, o teu amigo já está no estádio, ele estacionou na vaga
número tal, localizado em tal lugar, e ao lado tem uma vaga. Tu quer estacionar o teu carro ao lado do teu amigo? Então, se você quiser, você já reserva pelo aplicativo e a vaga está reservada para vocês. Isso tudo envolve desenvolvimento de software. Isso tudo envolve aprendizado de máquina. Eu tenho que entender o caminho que aquele carro está fazendo, que aquele usuário está fazendo. Eu tenho que entender quais são as relações, quem são os amigos dele, se os amigos estão no estádio ou não estão no estádio, aonde eles estacionaram o carro, se ele quer estacionar perto dos amigos ou ele não quer estacionar perto dos amigos. Então, só aqui vocês têm em torno de 200 terabytes de dados. E assim, outros exemplos, né, dessa quantidade enorme de dados e como é que eu consigo traçar esses dados. Quando eu estou falando, então, de internet das coisas, isso envolve um padrão com 3 conceitos, né? Vocês têm as coisas em si. Então, o que é uma coisa? É um sensor de temperatura, por exemplo, uma luminária pública, é uma câmera de vídeo monitoramento, é a central multimídia de um carro. Isso tudo são coisas. Em cima dessas coisas eu tenho insights, então eu tenho os dados de monitoramento que vão disparar, então, ações. Então, essas ações são enviadas para as coisas. Por exemplo, eu tenho uma luminária de LED na minha cidade, uma luminária pública. Então, eu posso ter um sensor de luminosidade. À medida que o sol vai se pondo ou a luminosidade vai caindo, eu posso ir ligando aquela luminária. Então, eu não preciso ligar ela em 100% sempre. Eu vou ligando ela em 10%, 20%, 30%, de tal sorte que a quantidade, o percentual que eu ligo ela, somado com a luminosidade ambiente, eu tenho o resultado de 100%. O que eu tenho ali? Um software que controla, um software que tem que medir a luminosidade, pegar o dado de medida de luminosidade, compensar isso e tem que acionar a lâmpada automaticamente. E aí nós estamos falando de cidades inteligentes. Então é um exemplo de uma coisa que seria a luminária, que ela me dá insights, ou seja, os dados de sensoramento de luminosidade. Em cima disso eu disparo a ação, que liga aquela luminária em tantos %. E aí ele vai atender. Mas eu tenho outros exemplos aqui, onde a internet das coisas e os dados se fundem, né? Então, nós podemos dar exemplo aqui na área de marketing. Por exemplo, eu quero habilitar aqui, né, o monitoramento de uma marca, né, por meio de um rastreamento de feedback do usuário. Então, eu tenho que desenvolver o software para isso. Como é que eu pego o feedback de usuário? Como é que eu rastreio, por exemplo, se eu tenho a marca A, B ou C, se ela é uma marca que está sendo bem vista pelo público ou não? Eu consigo pegar isso através de feedbacks de redes sociais? Como é que eu faço isso? O curso de ciência da computação vai te habilitar a desenvolver softwares que façam esse tipo de coisa e que você pode fazer automaticamente. Quantos de vocês já ouviram falar e até já interagiram com chatbots? Você liga para um call center e não é uma pessoa que te atende, é um robô. Ele te atende, ele te faz perguntas coerentes, tu faz a pergunta, ele te responde de uma maneira coerente, e o que tem ali é um sistema de computação com técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. No curso de ciência da computação, tu vai ter a possibilidade de aprender como tu consegue desenvolver esse tipo de sistema. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com a área de vendas. Eu adoro a área de vendas, estou em dúvida que curso eu vou fazer. Você pode fazer o curso de computação e aplicar os conhecimentos de curso de computação na área de vendas. E aí você pode melhorar a eficiência do teu vendedor. Imagina se ele consegue saber, por exemplo, quando o cliente entra na loja, quem é aquele cliente? Olha, o Fabiano entrou na loja e automaticamente ele recebe no smartphone dele que é o Fabiano que entrou e qual é o perfil do Fabiano, que tipo de roupas ele compra, por exemplo, ou que tipo de itens ele compra, e automaticamente ele me aborda, dizendo: olá, Fabiano, que bom que você voltou, e ofertar produtos, melhorando as vendas. Mas você gosta da questão de RH. Você é apaixonado por RH, você está em dúvida. Faça a ciência da computação e aplique as técnicas na parte de recursos humanos, por exemplo, de atendimento ao cliente. Então, você pode gerar diferentes perfis de clientes, você pode aplicar, por exemplo, técnicas de inteligência artificial e gerar os nossos chatbots, né? Então, para interagir com o nosso cliente, entendendo as suas demandas e personificando o chatbot para determinados tipos de cliente. Mas você é um apaixonado por finanças, você está em dúvida, você diz: poxa, eu adoro finanças, eu gosto dessa parte financeira, eu estou em dúvida. Mas por que não fazer computação? Por que você não vem desenvolver
sistemas para a área financeira. Então, reduzindo custos das operações baseados em dados. Então, você pode vir fazer ciência da computação e aplicar isto à área financeira. Assim como você pode trabalhar então com serviços financeiros. Você pode dizer, poxa, eu sou apaixonado por investimento. Eu adoro investir na Bolsa de Valores, eu tenho essa curiosidade. Eu gosto de investir, por exemplo, em criptoativos. Eu quero saber, eu gostaria de investir nisso. Então você vem fazer ciência da computação, você vai estar habilitado a desenvolver os softwares que você pode trabalhar no mercado financeiro. Quantos de vocês já escutaram falar de home broker? Quantos de vocês já viram propagandas de empresas que oferecem sistemas para investimento? Quem desenvolve? Quem fez ciência da computação. Então esse é o profissional habilitado e que ele vai aplicar essas técnicas à área financeira ou à área do varejo. Podemos falar aqui também da área do varejo. Tudo que eu busco hoje é a personificação. Eu quero saber exatamente qual é o perfil desse cliente, mas não o perfil deste cliente apenas com as compras ou as interações que ele faz na minha loja. Porque esse cliente é único, ele compra na minha loja, mas ele compra na loja do meu vizinho. Só que os dados da loja do meu vizinho eu não tenho acesso. É de propriedade do meu vizinho. E se nós fizéssemos um sistema onde a gente conseguisse trocar esses dados e eu conseguisse ter uma visão ampla sobre esse cliente e, ao mesmo tempo, individualizada. Por quê? Porque cada um é um. Hoje, o que o varejo busca é essa personificação, essa individualização. Hoje não interessa mais para as grandes empresas de varejo, por exemplo, aquele tipo de sistema de recomendação que diz quem comprou este item também comprou este item. Ou quem viu esse item também viu esse item. Isso é muito genérico. Isso não serve mais. Hoje o que eles querem eu quero entender quem é cada um. Eu quero entender quem é o Fabiano, mas o Fabiano no sentido amplo. Não só o Fabiano que consome na minha loja, mas o perfil de consumo do Fabiano em todas as lojas. E como é que eu vou fazer isso? Desenvolvendo sistemas que usam técnicas de aprendizado de máquina, que envolvem a internet das coisas, obviamente, porque eu tenho que capturar esses dados e aí eu consigo personificar. Curso para você fazer, ciência da computação. Ou a parte de manufatura, de governança também, habilitando manutenção preditiva, eu já comentei com você sobre o carro, ou a área da saúde. Você está em dúvida, poxa, acho que eu quero ir para a área da saúde, de repente eu quero fazer medicina, quero fazer enfermagem, eu quero fazer odontologia. Os principais sistemas hoje estão baseados em computação. Você já deve ter visto isso. Uma tomografia computadorizada, por exemplo, ou transmitir os dados de saúde de um hospital para outro hospital, ou de uma clínica para um hospital, ou de um laboratório para um hospital. Isso envolve computação. Você gosta da área da saúde? Então venha para o curso de ciência da computação para desenvolver sistemas voltados para a área da saúde. Então, vocês vejam que a computação ela é multidisciplinar e essa é a beleza do nosso curso. É aquilo que eu falei no início, a cada dia nós temos um novo desafio. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de cidade, onde eu vou, então, cruzar os dados, por exemplo, de ônibus, a localização do ônibus, o número de passageiros. Então, aquela questão básica, que já tem em muitas cidades há muitos anos, eu saber em quanto tempo chega o meu ônibus. Mas, por exemplo, eu sei que vai chegar o meu ônibus em 5 minutos, mas ele está cheio. Eu não vou conseguir entrar no ônibus, ele está lotado. Então, não só eu saber a localização, não só eu saber o número de passageiros, quem é que dirige, se a licença dele está em dia ou não, mas eu saber quantos passageiros eu tenho. Como é que eu sei quantos passageiros tem dentro de um ônibus? Já pararam para pensar como é que eu posso fazer isso? Isso é um problema de ciência da computação. Pensem nisso, pensem nisso. E no próximo semestre, quando vocês forem nossos alunos da computação, nos tragam essa resposta. Como eu consigo calcular quantas pessoas tem dentro de um ônibus para se informar um passageiro que está numa parada, não só que seu ônibus vai chegar em 5 minutos, mas que ele vai conseguir entrar no ônibus ou não vai conseguir entrar no ônibus porque o ônibus está lotado ou não está lotado. Como é que eu consigo fazer esse cálculo? Envolve a internet das coisas, porque eu tenho que capturar a localização dos passageiros dentro do ônibus, envolve um cálculo. Fica de tema de casa, nos respondam no próximo semestre quando vocês entrarem no curso de Ciência da Computação. E uma coisa que é muito utilizada na indústria hoje, que a gente chama de Digital Twin, é tu ter uma cópia digital, por exemplo, da tua empresa. Eu quero alterar a linha de produção. Eu não vou alterar fisicamente a linha de produção.
Isso demanda muito trabalho, demanda tempo, é muito caro. Eu faço um modelo virtual, um modelo no computador, e eu opero esta linha neste modelo virtual. E à medida que eu acertei a linha no modelo virtual, então efetivamente eu implemento ela no modelo real. Isso não só aplicado a fábricas, mas a cidades. Tem um exemplo muito interessante desse Digital Twins na cidade de Singapura, onde cada prédio que será construído, eles fazem um modelo virtual e colocam isso em cima do modelo real da cidade. Então, neste terreno, você imagina o seguinte, você pode apontar o seu smartphone para um terreno vazio, ali você vê o prédio, você consegue andar por dentro do prédio, qual é o impacto que esse prédio dará na circulação ambiente. E aí ele pode ser aprovado ou não aprovado. Poxa, eu gosto de arquitetura, eu gosto de engenharia civil. Computação. Você vai fazer isso usando técnicas de realidade virtual e realidade aumentada, com a interconexão dos objetos, internet das coisas, com o aprendizado de máquina para você entender o ambiente. Tá? Aqui eu tenho então o ambiente da fábrica, que eu comentei com vocês. Então, todos acho que devem ter visto o famoso vídeo dos robozinhos da Amazon, né, dentro de um centro de distribuição, que automaticamente eles se movimentam. Como eles se movimentam automaticamente? Como eles não batem? Como eles não se chocam? Quais são os cálculos que são feitos? Então, isso envolve aprendizado de máquina, isso envolve internet das coisas, isso obviamente está intimamente ligado com o nosso curso. Tá? Ou você gosta da área agrícola, então aqui temos um exemplo, o nosso estado é um estado agrícola, né? Tem uma forte vocação agrícola, e hoje a agricultura de precisão, muitos chamam de agricultura 4.0, né? Envolve a conexão das máquinas, com medições, vocês podem ver aqui sensores, né, que podem medir e pegar informações de uma fruta, por exemplo, até uma pulverização com drones, por exemplo. Poxa, adoro drones, a gente pode aplicar isso. Tem um sistema muito interessante, por exemplo, para parreiras, onde quando a temperatura baixa muito à noite, automaticamente o sistema borrifa gotículas de água para que a temperatura se eleve. A água vai congelar a 0 grau. Então, o que acontece? Eu estou com uma temperatura de -2, -3, -4, eu borrifo a água, eu aumento a temperatura naquela região para 0 grau. Então, esse é um sistema que está sendo usado na Europa amplamente, desenvolvido por cientistas da computação, porque envolve sensores de temperatura, envolve borrifar a água, envolve uma série de elementos que eu tenho aqui. Né? Trazendo aqui um exemplo na área da saúde, eu acho que vocês devem conhecer bastante, né? A interconexão dos aparelhos médicos, com, por exemplo, aparelhos numa sala cirúrgica, com uma ambulância, então transmitindo dados em tempo real. Envolve comunicação, por onde eu vou transmitir? Eu consigo transmitir isso por uma rede de telefonia celular? Não consigo. Imagina, eu tenho um paciente numa ambulância e automaticamente eu transmito os dados de monitoramento dele para o hospital e para a equipe que vai recebê-lo na emergência. Então eu estou trabalhando com a área médica, que é uma área que eu gosto, mas a minha área mãe é a ciência da computação, mas eu consigo aplicar isso à área médica. Ou eu consigo aplicar isso a energias renováveis. Eu gosto de energias renováveis, energia solar. Como é que eu faço hoje, por exemplo, para botar placas solares na minha casa e injetar energia na rede da minha concessionária e ter algum tipo de desconto? Ah, olha, eu gerei tanto de energia e eu gastei tanto, então eu vou fazer uma conta aqui de mais e de menos, e aí eu vou pagar, eu vou ter crédito. Então eu preciso de um sistema de computação que faça isso. Ou levando um pouco para cidades, né? Vocês têm vários exemplos de cidades, desde estacionamentos automáticos em torres, como esse, painéis solares para carregar os carros solares, mas para avisar, por exemplo, que tem um pedestre, então eu posso avisar o carro para ele parar, eu posso fazer uma onda verde, por exemplo, para um ônibus ou uma ambulância, então eu tenho que interrogar as minhas sinaleiras, eu tenho que saber o fluxo de carro, ou esse aqui é um sistema futurista que eu coloquei para vocês, que é cruzamentos que não têm sinaleiras. E os carros se coordenam, trocam informações entre si e decidem quem vai passar no cruzamento e quem vai esperar, baseado em câmeras de vídeo monitoramento, aprendizado de máquina, inteligência artificial e captura de dados via sistemas IoT. E um último exemplo que eu quero trazer para vocês, então, na área do varejo, este sistema, aqui vocês têm um sistema parecido que foi lançado pelo Google há alguns anos, em relação a bares, restaurantes, etc. Aqui você está vendo um supermercado, então, personalização do meu cliente, eu sei que é o Fabiano, eu sei o perfil de compra. E quando ele pega o aplicativo
do meu supermercado, eu tenho ofertas exclusivas para ele. Ele aponta, vejam que ele está aqui, é a cena real, e os descontos são objetos virtuais. Então, para mim, eu tenho desconto nesse produto com 50%. Mas pode ser que você, quando pegar o aplicativo e apontar, você tenha um desconto de 60% ao invés de 50%. Porque o seu perfil, você é um cliente fiel, você é um cliente que costuma frequentar muito essa loja, então o lojista está te dando um desconto maior. Então, a personalização, nós fugimos daquele modelo de que quem comprou isso também comprou aquilo, ou hoje o produto tal tem o desconto de 30% para todos. Não, tu premia aquele teu cliente fiel. Desenvolvimento disso envolve inteligência artificial, envolve internet das coisas, envolve realidade aumentada, envolve realidade virtual, que são todas matérias do curso de ciência da computação. E você gosta do varejo. Então você pode fazer isso para uma loja, por exemplo, varejo, pode fazer para um supermercado, você pode apontar para as frutas e verduras e saber os nutrientes que eu tenho. Esse aqui é um exemplo real de um supermercado na Itália, que está fazendo isso. E aqui você tem também um aplicativo que tem numa loja na Europa e tem numa loja em Porto Alegre, foi desenvolvida por uma startup gaúcha, onde você vai comprar um móvel. Qual é o seu problema na hora de comprar um móvel? Eu quero comprar um sofá. Você mede o sofá e vai na loja. Aí chega lá, tem um modelo de sofá que é 10 centímetros maior ou 10 centímetros menor. Você fala, poxa, mas será que vai entrar na minha sala? Vai ficar muito grande ou vai ficar muito pequeno? Ou será que essa cor vai ficar bonita ou não vai ficar? Você simplesmente hoje chama o app, aponta o seu smartphone ou seu tablet para a sala, para o lugar onde você quer botar o sofá, você clica na imagem do sofá e automaticamente aparece a imagem do sofá naquela posição que você está apontando a câmera. Você pode escolher as diferentes cores, se você gostou, os diferentes tamanhos também. Se você definiu o tamanho, definiu as cores, você aperta o botão de comprar e eles vão entregar na sua casa em 1, 2 ou 3 dias o sofá que realmente serve para aquilo. Isso tudo, então, envolve a parte de computação. E aí eu vou deixar uma última pergunta aqui para vocês, né? E aí, será que a computação é realmente só para quem gosta de matemática? Será que tu está convencido? Será que é para aquele nerd? Ou será que a computação é uma área multidisciplinar que toca todas as outras áreas? Então você pode fazer computação e trabalhar com a área que você tem interesse. E o mais legal é que cada dia você pode trabalhar com uma área diferente. Você pode estar envolvido num projeto para a área de varejo, no outro dia num projeto para a área da saúde, no outro dia num projeto para a área de mobilidade urbana, por exemplo, num projeto de casa inteligente, num projeto de estádio de futebol inteligente. Então, te interessou a computação? Cara, se interessou a computação, entre em contato conosco, tem o e-mail cod.cc@pucrs.br. Muito obrigado pela atenção de vocês e, obviamente, eu te encontro no próximo semestre. Estamos esperando vocês aqui como nossos alunos e poder trocar essas ideias e fazer esse tipo de projeto que eu citei.